Bom dia, boa tarde, boa noite, ou até mesmo boa madrugada, vai depender do horário que tu tá assistindo, não é isso? Então, pessoal, segue aqui a nossa revisão gravada para nossa querida e amada prova de radiologia humana, tá certo? Tá vendo que eu não sou tão mal assim? Tenho um bom coração. Vamos lá, pessoal, dar início aí à nossa bela revisão de radiologia humana. A radiologia médica, na radiologia médica nós podemos destacar 3 pontos, 3 divisões da radiologia, podemos dizer assim. A radiologia diagnóstica, que como seu próprio nome diz, ela vai auxiliar no diagnóstico de possíveis doenças, possíveis patologias, através dos exames de rotina que nós já conhecemos. Exames de raio-x, tomografia, mamografia, certo? Ou seja, dentre outros. Enfim, quando o foco do exame é apenas auxiliar, ajudar a dar o diagnóstico preciso para o paciente, nós estamos nos referindo à radiologia diagnóstica. Detalhe, esses exames eles tendem a não ser invasivos, eles tendem a não causar tanto desconforto para o nosso paciente, né? São literalmente exames de rotina, exames mais confortáveis e rápidos. O segundo grupo, né, o segundo tópico que nós podemos destacar é a radiologia intervencionista. Os exames de imagem vão continuar dando auxílio aqui nos procedimentos. Qual é a grande diferença? Aqui os exames de imagem eles não terão foco apenas em diagnosticar, em auxiliar no diagnóstico. Na intervencionista, os exames de imagem eles vão auxiliar e orientar, certo? Procedimentos cirúrgicos, procedimentos operatórios, sejam eles minimamente invasivos ou um pouco mais invasivos, tá certo? Exemplos, angiografia, certo? O uso do arco cirúrgico durante procedimentos cirúrgicos, certo? Ou seja, o exame ele vai ser guiado, vai ser orientado, vai ser auxiliado diretamente pelo exame de imagem, pelo técnico em radiologia. E detalhe, são procedimentos invasivos ao paciente, procedimentos que vão sim trazer incômodo para o paciente. E o terceiro tópico é a radioterapia. Radioterapia que não é um exame, né? Isso é consenso, né? A radioterapia ela é um tratamento que utiliza da radiação ionizante, certo? Para combater, para retardar, certo? Para lutar contra o câncer, utilizando das radiações ionizantes. A radiologia intervencionista, como eu já falei, vai ser o uso dos exames de imagem, auxiliando e orientando outros procedimentos invasivos, certo? Por exemplo, biópsias, procedimentos como angioplastia, aparecentese, drenagens, certo? São procedimentos que eles necessitam de um exame de imagem em tempo real, de um exame de imagem visualizar, certo? Aquela região que está passando pelo aquele procedimento, seja a visualização de uma artéria, certo? Seja a visualização das veias, seja a aplicação, certo? De alguma medicação, seja algum procedimento cirúrgico, enfim, é necessário que se tenha a visualização daquela região que está sendo trabalhada. E os exames de imagem, certo? Vão estar fornecendo, certo? Essa visualização. Vão estar fornecendo os vídeos em tempo real, vão estar fornecendo as imagens em tempo real. E dentre esses procedimentos, seja na radiologia diagnóstica ou seja na radiologia intervencionista, algo que nós devemos nos atentar bastante é o tipo do equipamento que está sendo utilizado, certo? E as características desse equipamento. Por exemplo, hoje, no sistema de obtenção e de revelação de imagens, nós podemos trabalhar aí com um aparelho de imagens no raio-x digital,
ou aparelho de imagens raio-x computadorizado. O que é que vai diferenciar ambos? No digital, nós não precisamos utilizar um chassi. No digital, nós não precisamos utilizar uma leitora para ler o chassi. A imagem ela é captada na própria mesa de exames, onde ficam os detectores, certo? Através de placas. E essa imagem, os dados, eles são automaticamente enviados para o monitor, para a tela. Ou via Wi-Fi, via cabo, enfim. Mas a imagem ela vai direto da mesa para o monitor. Já no computadorizado, né, nós precisamos fazer uso do chassi para obter a imagem e passar o chassi na leitora. Não chega a ser algo que ocupa tanto tempo assim. Não. Mas só o fato de você não ter que estar se preocupando com a colimação ali, se está alinhado com o chassi ou não, de ter que estar tirando o chassi, colocando na leitora, esperar o procedimento, né? Alguns minutos são ganhos. Principais vantagens do computadorizado. Comparado ao digital, ele é mais resistente, né? A líquido, a peso, né? Sem contar que o computadorizado ele é adaptável. Caso a instituição ela tenha um aparelho de raio-x um pouco mais antigo, é possível apenas adaptar o sistema computadorizado àquele aparelho. O digital não. O digital você basicamente tem que mudar toda a aparelhagem, se não 90% de toda a aparelhagem, né? Sendo que o digital ele tem um pouco menos de resistência do que o computadorizado. Ambos são as formas de obtenção de imagem mais utilizadas hoje em dia através de clínicas e hospitais. E dentre alguns desses exames da diagnóstica, nós podemos destacar a densitometria óssea. A densitometria óssea, ela é um exame onde ela vai estar estudando, examinando, analisando a densidade da massa óssea, certo? O nível de massa óssea em algumas regiões, por exemplo, coluna lombar e fêmur, certo? Através da densitometria óssea, nós podemos ter aí o diagnóstico da osteoporose. Detalhe sobre a densitometria óssea, tá bom? É um exame que, se necessário, ele vai ser feito em uma região específica, como a coluna lombar, da mesma forma que ele pode ser feito também de corpo total. Se necessário fazer uma densitometria de corpo inteiro, também é possível realizar. E a densitometria óssea é um exame, um dos poucos exames de imagem que hoje em dia não faz uso dos meios de contraste, certo? É um exame rápido, não tende a ser um exame tão demorado assim, ao ponto de deixar o paciente extremamente impaciente ou com pouco conforto, não, tá certo? Os posicionamentos do paciente na densitometria óssea geralmente se resume ao seu paciente deitado na maca, tá bom? Maca essa que geralmente já é acoplada no aparelho. Em alguns casos o paciente ele vai estar deitado em decúbito. Em outras situações o paciente ele pode posicionar seus pés em uma forma de plataforma, certo? Para permitir que a coluna fique alinhada com a pelve. Vai depender, claro, da região que está sendo examinada, tá bom? Mas são posicionamentos simples e práticos. Esse exame ele geralmente é indicado para aquelas mulheres acima, a partir de 65 anos, tá bom? E geralmente os homens acima dos 70. Aí, certas doenças demoram um pouco mais para se manifestar em homens do que em mulheres, né? Porém, existem situações onde esse exame ele pode ser solicitado um pouco antes, caso o médico ele tenha algum tipo de suspeita. Suspeita essa que breve nós vamos falar. Aqui são duas imagens exemplificando os posicionamentos na densitometria óssea, né? Como eu falei, vai depender da região a ser examinada, vai depender de qual é o objetivo do exame. E como vocês podem ver na imagem também, o aparelho ele já vem acoplado na mesa, na maca onde o paciente fica deitado. Osteoporose. Osteoporose, doença essa que o diagnóstico nós podemos ter através
do exame de densitometria óssea, e sua principal causa é a baixa massa óssea, certo? Ou seja, um baixo nível de massa óssea, certo? Pode significar densitometria óssea. Afinal de contas, se o nível de massa óssea ele diminui, a resistência do osso também vai diminuir. Ou seja, aquela pessoa ela vai estar mais vulnerável a possíveis lesões, fraturas e luxações. Em alguns casos, né, a osteoporose ela pode se desenvolver de uma forma um pouco mais lenta, em outros casos de uma forma um pouco mais rápida, em alguns ela é um pouco mais agressiva, certo? Existem situações, casos, né, de osteoporose, onde o paciente ele não precisa fazer movimentos tão bruscos assim para que ele acabe adquirindo algum tipo de lesão. Movimentos simples do dia a dia, como sentar em uma cadeira, por exemplo, pode ser o suficiente para um paciente em um estágio mais avançado de osteoporose, é claro, adquirir algum outro tipo de lesão, tá bom? Podemos dizer assim, um estágio, como alguns gostam de chamar, né, pode classificar-se também antes da osteoporose, é a osteopenia. O que seria a osteopenia? Ela vai se caracterizar também pela perda de massa óssea, porém, muito antes do que o previsto, ou um pouco antes do que o previsto, certo? Em pessoas que ainda não chegaram ainda naquele estágio de começar a desenvolver osteoporose, né? Ainda não chegaram naquela idade, né? Se adiantaram um pouquinho, podemos dizer assim. Essas pessoas, digamos que a partir dos seus 60 a 59 anos, elas começam a desenvolver uma leve perda de massa óssea. Ou seja, começam a perder a massa óssea um pouco mais cedo. Esse processo é chamado de osteopenia. Detalhe, a osteopenia não é algo raro, tá bom? A osteopenia é uma situação onde as pessoas começam a ter a perda de massa óssea, certo? Antes do previsto, porém não chega a ser algo de extrema gravidade. De extrema gravidade, que não chega a ser algo que vá afetar de forma tão violenta, tão brusca aquela pessoa. Isso significa que essa pessoa ela pode ter o processo de osteoporose acelerado, né, no seu corpo. Alguns fatores, né, que vão influenciar aí no desenvolvimento da osteoporose é o baixo nível de vitamina D, né, o baixo nível de cálcio, ou seja, faz com que os ossos eles tenham menos resistência, né? A osteoporose ela pode não causar sintomas claros, tá bom? O primeiro sintoma que a pessoa pode ter de osteoporose é justamente uma fratura. Às vezes a pessoa ela já possui algumas dificuldades em realizar alguns movimentos, em ficar em algumas posições, fazer algumas atividades que até pouco tempo ela realizava de maneira um pouco mais tranquila, né? Podem ser alguns sinais de osteoporose. Porém, algumas pessoas, alguns pacientes ignoram esses sinais, acham algo normal da idade. Quando vão ver, já chegou em um nível um pouco mais avançado, né? Quando tem o diagnóstico da doença. Como eu falei lá no começo, as fraturas na osteoporose, a depender do seu estágio, elas podem ocorrer por nenhum movimento tão brusco assim. Movimentos do cotidiano, como levantar algo, fazer coisas simples do dia a dia, podem ser o suficiente para causar alguma fratura, já em estágios de osteoporose um pouco mais avançados. Um outro tipo de osteoporose, que essa sim é muito rara, é a osteoporose idiopática. A osteoporose idiopática, ela pode afetar tanto crianças, adolescentes, adultos, certo? Que não apresentam uma causa clara para desenvolver aquela doença. O seu nível de cálcio tá legal, o seu nível de vitamina D tá legal, possui uma saúde ok, mas por algum motivo, que na maioria das suas vezes desconhecido, certo? Essa pessoa desenvolveu a osteoporose idiopática. Existem alguns casos que nós chamamos de ossos de vidro, que são crianças que simplesmente nascem ou desenvolvem de forma muito rápida a osteoporose. Porém, você não encontra nenhum tipo de anomalia, né, no organismo dessas pessoas. Esse assim, é um tipo bem raro de osteoporose, que vem se tornando cada vez menos raro. E
densitometria óssea e um exame que faz parte da diagnóstica, né? Mas a diagnóstica nós também temos aí a intervencionista. Intervencionista essa que pode ser dividida em dois tópicos. A intervencionista não vascular e a intervencionista vascular. Na intervencionista não vascular, as abordagens, os procedimentos, eles vão se resumir ao uso de agulhas, certo? E alguns drenos para tratamento. Não chega a ser algo onde você vai administrar um catéter na artéria do seu paciente. Não. Geralmente na intervencionista não vascular você vai estar administrando medicações, vai estar fazendo pequenas drenagens ao seu paciente, utilizando agulhas, nada muito invasivo, certo? É invasivo, porém é minimamente invasivo. Não imagina apenas você estar aplicando a medicação no seu paciente, tá ok? Porém, na vascular, aí a gente já passa a utilizar equipamentos como, por exemplo, os catéteres. Na vascular, a gente já vai estar acessando veias e artérias do paciente. A gente não vai estar ali se resumindo apenas à abordagem percutânea. Não, você vai estar acessando diretamente as veias e artérias, algo que não acontece na não vascular. Um exemplo, né, aí da intervencionista vascular é a angiografia, onde nós vamos estar utilizando tanto os catéteres quanto o raio-x para estar avaliando aí a circulação nos vasos sanguíneos. Por exemplo, algum tipo de obstrução, de anormalidade nas artérias, elas podem ser descobertas através da angiografia. Geralmente, quando o paciente está com alguma dificuldade, algum problema de circulação, região dos membros inferiores, região cardíaca, certo? Geralmente é recomendado que esse paciente ele passe por uma angiografia. Uma indicação bem comum da angiografia, tá certo? É quando o paciente ele tem problemas vasculares do encéfalo, certo? Por exemplo, está com alguma artéria obstruída, suspeita de aneurisma, enfim. A angiografia é bem recomendada nesses casos. A angiografia ela vai se classificar, certo? Na radiologia intervencionista vascular. Um exemplo aqui, né? O arco cirúrgico. Nós podemos utilizar e utilizamos, né? Em salas, né, de cirurgias, onde o arco cirúrgico ele vai estar aí fornecendo imagens em tempo real, monitor aí acoplado ao aparelho, né? Onde o médico ele vai poder estar visualizando aquela região onde ele está trabalhando em tempo real, seja através apenas de imagens e também de vídeos. Observação sobre esse aparelho, ele emite radiação de forma constante. Angioplastia. Não confundam, tá? Cuidado para não confundir a angiografia com a angioplastia. A angiografia geralmente a gente faz para descobrir se tem alguma obstrução e tal. A angioplastia ela é bem comum que a gente faça para acabar com essa obstrução, né? Geralmente corrigir as obstruções. Na angioplastia nós também vamos estar utilizando aí o aparelho, né, de imagens para estar obtendo imagem em tempo real. Geralmente um catéter ele vai até a área específica, que por exemplo está com obstrução, e ele vai com uma espécie de balão, e esse balão quando chega lá, ele vai dilatando, certo? O interior do vaso sanguíneo, desobstruindo assim aquela região, tá bom? Na angiografia, geralmente a gente faz ali com o objetivo de visualizar, entender o que está acontecendo, e a angioplastia é o procedimento de desobstrução daquela veia, daquela artéria. Em ambos os exames nós podemos aí destacar o uso da fluoroscopia, né? Que como eu falei ali na imagem do arco cirúrgico, o aparelho de fluoroscopia ele emite a radiação constantemente, de forma constante, sem parar, certo? Isso permite,
certo? Que a gente tenha a avaliação em tempo real dos órgãos se movimentando, dos tecidos, certo? Consiga visualizar em tempo real aquele procedimento, como está sendo realizado, evitando assim as chances de um possível erro, certo? E aumentando as chances do processo, né, de ser concretizado com mais precisão. Visualize o fluxo sanguíneo com precisão e com qualidade, tá bom? A administração de contrastes, certo? Toda aquela região ela consegue ser visualizada em tempo real graças à fluoroscopia. Vai estar ali emitindo radiação de forma constante e obtendo imagens em tempo real. É bem diferente do aparelho de raio-x convencional. No aparelho de raio-x convencional nós disparamos, determinamos o tempo e pronto, acabou, beleza. O aparelho de fluoroscopia não. Você ativou, começou a realizar o exame, ele continua emitindo. Chega um determinado período, certo? Onde ele começa a emitir um som de alerta, falando, emitindo, olha, já tem tanto tempo, está aqui emitindo radiação. É para continuar? Continua. Vou para parar? Para, certo? Mas geralmente o aparelho ele vai estar emitindo, certo? Vai estar funcionando do início até o fim do procedimento, tá bom? E detalhe que a imagem obtida em tempo real, ela já aparece no monitor, certo? E essa imagem ela pode ser salva, é claro. Aqui nós temos uma imagem de uma angiografia cerebral, tá bom? Onde na primeira imagem nós não temos a administração de um meio de contraste. Na segunda imagem nós já conseguimos visualizar melhor as artérias, certo? Conseguimos visualizar melhor o meio de contraste por conta, certo? Conseguimos visualizar melhor a região por conta da administração do meio de contraste, né? Nessa última imagem é utilizada uma técnica de sobreposição. O que é que acontece nessa técnica de sobreposição? Né? Toda a parte óssea ela perde destaque, ela fica bem clara, bem branca, e as partes moles, ou seja, a artéria, as veias, elas ganham um destaque maior, principalmente pelo fato de ter o uso do meio de contraste. Né? A gente pode visualizar nessa última imagem uma leve dilatação, né? Que aqui pode estar se classificando como possível aneurisma cerebral, tá bom? Um fato muito interessante sobre a fluoroscopia é que nela nós podemos trabalhar e alternar bastante as cores do exame, né? Nós podemos trabalhar, né, as partes moles um pouco mais brancas, as partes densas e a parte óssea um pouco mais escura, ou então podemos inverter esse jogo de cores, certo? É uma das grandes vantagens que nós temos na fluoroscopia. Aqui é mais uma imagem, né, de uma angiografia coronária, onde vocês podem ver que essa região em amarelo, né, ela está sinalizando uma possível obstrução na artéria, né? Uma angiografia aí sinalizando obstrução, é bem possível que talvez o próximo procedimento a ser realizado pode ser uma angioplastia, para estar desobstruindo essa artéria. E aproveitando o gancho sobre obstrução, angiografia e angioplastia, uma das possíveis consequências dessas obstruções, certo? Pode ser um acidente vascular cerebral, certo? O AVC, que nós podemos ter aí o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, o que é que acontece? Uma artéria específica ela é obstruída, então não tem a passagem de oxigênio, certo? O fluxo sanguíneo ele acaba sendo atrapalhado. E o que é que acontece? Algumas células, por essa falta de oxigênio, falta de sangue, elas acabam morrendo. Essa obstrução ela também pode causar o quê? Ou uma região específica do cérebro deixa de ser irrigada, né? Então, funções do nosso corpo que partiam dessa região
essas funções podem ser perdidas. Ou então quando nós estamos falando de membros inferiores, né? Oxigênio, sangue para de circular em determinada região, podendo vir causar aí uma trombose, né? É o AVC isquêmico. Detalhe, nem sempre o AVC isquêmico ele vai se resumir em óbito. Muitas vezes a pessoa ela pode acabar perdendo algumas funcionalidades do seu corpo, né? Mas ela pode não vir a óbito. Porém, o AVC hemorrágico, que no AVC hemorrágico você não possui apenas a obstrução. No AVC hemorrágico, o que é que acontece? O vaso, a artéria, ele é o quê? Ele é rompido. Houve um rompimento, né, do vaso cerebral, né? Por exemplo, o que é que acontece? O vaso cerebral, ele rompeu, né? É bem provável que a paciente ele venha a óbito. As chances do paciente ele vir a óbito após um AVC hemorrágico são bem maiores do que um AVC isquêmico, certo? Muitos casos existem situações, sim, que o paciente ele não venha a óbito, porém ele fica no estágio bem complicado, certo? Mas os números de óbito no AVC hemorrágico são maiores do que AVC isquêmico. Então vamos lá, AVC isquêmico, eu tenho obstrução das veias e das artérias. AVC hemorrágico, nós temos o rompimento, né? Principal diferença. Nós temos aqui com a imagem, por exemplo, né, exemplificando para vocês, né, quando uma parte do cérebro para de ser irrigada. Olha ela aí, ó. Mais um ponto aí da diagnóstica. Mais uma que nós utilizamos com frequência na diagnóstica, que é a radiologia odontológica. A radiologia odontológica ela tem os mesmos princípios da radiologia do raio-x, que nós estamos acostumados no dia a dia, tá bom? Principalmente quando vai se iniciar um tratamento, certo? Precisa fazer algum tipo de avaliação, detectar possíveis lesões, certo? Tratar essas possíveis lesões, identificar a perda de massa óssea, certo? Nos dentes, avaliar o crescimento ou não crescimento dos dentes, certo? Hoje é extremamente comum que antes da grande maioria dos procedimentos odontológicos se realize uma radiografia, né? Para poder visualizar a gengiva, para poder visualizar o dente, né? E o dentista, ele ter uma melhor noção do procedimento que ele vai realizar. Antigamente era bem comum que pessoas durante o procedimento ou após os procedimentos odontológicos tivessem hemorragias, por exemplo, né? A radiologia odontológica de uns anos para cá ela passou a ser ainda mais frequente, visando sempre, é claro, o bem-estar do paciente. E o nosso foco na radiologia odontológica é justamente o dente, né? Justamente ele, bonitinho. Falando nisso, já escovou o dente hoje, né? Escove, viu? Cuida do seu dente. Não é pra ficar bangalo, não. Brincando, tá, gente? Vamos lá, pessoal. O dente, assim como toda estrutura do nosso corpo, ele também possui uma composição de estruturas que o compõem, né? Que o constroem, que o mantém ali. O nosso dente ele vai ser composto pelo esmalte, que não é o esmalte de unha, tá bom? Ele vai estar recobrindo o dente ali na parte coronária. Vocês também, para ficar mais claro, o esmalte ele vai estar recobrindo o dente, principalmente ali na parte da coroa do dente, tá certo? A visível aos nossos olhos. Nós temos o cemento, né? O cemento, o que é que vai acontecer? O cemento não é cimento poti não, viu? É cemento, certo? O cemento, ele vai estar recobrindo o dente, principalmente na parte radicular. Passa a desgraça. Certo? Na parte radicular. O que eu quero dizer parte radicular? Principalmente nessa região lateral do nosso dente, o cemento ele vai estar recobrindo o dente. Aí aqui, ó, o esmalte e o cemento, eles vão estar protegendo principalmente a dentina. Ela fica logo abaixo aqui
da região coronária do esmalte, tá bom? Então você vê que o cemento e o esmalte eles vão estar recobrindo e protegendo aí principalmente a dentina, tá bom? Dentina essa que vai estar recobrindo aí a nossa querida cavidade pulpar. A cavidade pulpar ela é a parte mais interna do dente. Os nervos, as veias do dente, certo? Elas vão se concentrar na cavidade pulpar. Detalhe, é na cavidade pulpar que a raiz ela começa a se desenvolver. O canal da raiz, como vocês podem ver nessa imagem, ele se inicia na cavidade pulpar e vai até o finzinho do dente, que nós chamamos de forame do ápice, certo? Então, nós temos o esmalte, o cemento e não cimento, tá bom? A dentina e a cavidade pulpar. Cavidade pulpar, nós temos aí os nervos, as veias, tá bom? E na cavidade pulpar se inicia a se desenvolver o canal da raiz, né? Que vai até o forame do ápice do dente, tá bom? Os dentes que nós possuímos, né? Que compõem aí a nossa arcada dentária final. Quando eu falo arcada dentária final, eu faço arcada dentária completa, né? Eles serão compostos pelos dentes incisivos, pelos caninos, tá bom? Os pré-molares e os molares, né? Detalhe, os molares são aqueles dentes lá do fundo, né? Ai, tô com um siso lá atrás, tal. Seus molares, os seus pré-molares, né? Os caninos e os incisivos. São esses os dentes que compõem a nossa arcada dentária final. E na radiologia odontológica, nós utilizamos, assim como qualquer outro exame, pontos anatômicos. Pontos anatômicos esses que auxiliam nos posicionamentos radiográficos, né? Posicionamento de bissetriz, por exemplo. Pontos anatômicos são esses: a asa do nariz, né? Ou seja, ali a lateralzinha do nosso nariz. A comissura labial, né? Ou seja, a parte aí lateral, o cantinho dos nossos lábios, da nossa boca. O acântio, que é essa leve dobra que nós temos aí em cima da nossa boca e abaixo do nosso nariz. A borda lateral da órbita, que fica bem claro, né? A borda dos nossos olhos. E o trago, né? Gravar o trago. É só lembrar daquela piadinha que a gente fez em sala de aula, né? Que essa asinha, né? Eu gosto de chamar assim, que nós temos aí na nossa orelha. E baseado nesses pontos anatômicos, nós temos as nossas linhas anatômicas que utilizamos na radiologia odontológica, que é a linha de Camper, que vai do trago até a ponta da asa do nariz, a linha do trago, que vai do trago até a comissura labial, e a linha infra-órbito-meatal, que vai do trago até onde? A órbita dos nossos olhos. Então não tem erro. Linha de Camper, do trago, asa do nariz. Linha do trago até a comissura labial. E temos a linha infra-órbito-meatal, que vai do trago, certo? Até a órbita dos nossos olhos. Fácil demais gravar o trago, certo? Fácil demais gravar essas linhas. Basta lembrar das piadas em sala de aula, que eu não vou falar aqui, por motivos óbvios. E dentro da radiologia odontológica, certo? Assim como no raio-x, nós utilizamos os filmes radiográficos. Filmes esses que serão chamados de filmes intrabucais e filmes extrabucais. Os filmes intrabucais, também chamados de intraorais, são aqueles que são colocados dentro da boca do paciente, são os menores filmes, tá bom? Geralmente com os intrabucais é possível fazer aí, ao mesmo tempo, em alguns casos, a radiografia de no máximo 3 dentes, né?
Geralmente os intrabucais eles são utilizados quando o foco é um ou dois dentes específicos. Esses filmes, às vezes, eles podem vir tanto com uma ou duas películas. Em alguns casos, pode ser pedido para que o paciente ele segure o filme com o seu dedo dentro da boca, ou então que se utilize algum suporte para se colocar o filme e esse suporte é colocado dentro da boca do paciente. E nós temos os extrabucais, que é um filme bem maior, né? Geralmente os extrabucais, eles ficam o paciente, ele segura esse filme com a boca e parte desse filme fica fora da boca do paciente, né? Então, quando vocês veem aquelas imagens onde você vê praticamente toda a arcada dentária do seu paciente, né? Provavelmente foi utilizado um filme extrabucal, né? São os maiores filmes, né? E parte desse filme fica dentro da boca do paciente e a outra parte fora da boca do paciente. Mais um exame aí da diagnóstica, a ultrassonografia. Um exame de imagem que, assim como a ressonância magnética, não utiliza de radiação ionizante. A ultrassonografia ela utiliza as ondas sonoras, né? Ondas sonoras em alta frequência, né? Ultrassonografia que não se resume à ultrassonografia abdominal, que não se resume à ultrassonografia mamária, tá bom? A ultrassonografia também tem um outro modelo que é chamado de Doppler. É uma técnica onde é possível avaliar, né, e estudar o fluxo sanguíneo das artérias. Em alguns casos, um exemplo, pessoas que têm problema de varizes. Essas pessoas, né, elas podem realizar a ultrassom Doppler, né? Então, a ultrassom ela também é um exame com várias possibilidades. Ela não se resume somente naquilo que é o mais conhecido, né? E temos a ressonância magnética, que também não usa a radiação ionizante, porém utiliza de quê? Do campo magnético. Um campo magnético aí nas ondas de rádio que geram as imagens daquela região a ser estudada, né? Principal desvantagem da ressonância magnética talvez seja um exame um pouco mais lento em relação à obtenção de imagens. Porém, é um exame que ele consegue diferenciar muito bem os tecidos e os órgãos, né? Por isso que ele é extremamente recomendado quando se é necessário estudar ou ter diagnóstico de algum acidente vascular cerebral, possíveis tumores, lesões na medula, ligamentos, rompimento de algum tipo de ligamento, né? Porque ele consegue diferenciar muito bem os tecidos. Como funciona a obtenção de imagens na ressonância magnética? É produzido um campo magnético, né? Esse campo magnético ele interage aí com os prótons do corpo, né? Do corpo humano, deixa todos eles o quê? Alinhados, bonitinhos, né? Após ele alinhar todo mundo ficar bem alinhado, ele lança um pulso eletromagnético. Após lançar esse pulso eletromagnético, né? O próton ele vai voltando para o seu lugar, vão voltando no seu tempo, na sua posição de origem, é claro, né? E após esse pulso, essa emissão desse pulso magnético, a imagem ela é formada. Levando para o aspecto da física, é muito mais complicado, pode envolver muito mais coisas. A gente vai falar sobre spin, mas o conceito básico da obtenção de imagem da ressonância magnética você tem o campo magnético, certo? Você tem os prótons muito bem alinhados, o pulso de radiofrequência é lançado, então eles voltam para o seu local de origem, para a sua posição de origem, e nós temos então uma imagem obtida. Resolução das imagens. Eu acredito que a resolução das imagens seja um dos aspectos mais importantes ao se escolher um exame, né? Em sala, eu fiz a pergunta para vocês qual seria o melhor exame de imagem para vocês. E nós chegamos ao consenso que não existe o melhor exame de imagem.
existe o exame mais adequado e recomendado para aquela situação, certo? Se você quer ver uma fratura no osso, por exemplo, o mais recomendado para você vai ser o raio-x, que você tem uma visualização melhor do osso, que é isso que o raio-x ele lhe passa, né? E a partir desse tipo de resolução que nós vamos definir qual o melhor exame para aquela situação. Nós trabalhamos aí com 3 resoluções: a resolução espacial, resolução temporal e resolução de contraste. Resolução espacial, ela detalha melhor 2 pontos, certo? Naquela imagem. Por exemplo, a mamografia. A mamografia é um exame extremamente preciso e detalhado. Você vê a anatomia da mama, as estruturas da mama de uma forma bem detalhada na mamografia, certo? E acaba que na mamografia você consegue visualizar muito bem possíveis nódulos, né? Que aquela paciente ela venha a ter. Na mamografia, a visualização desse nódulo, certo? E conseguir diferenciar esse nódulo para as outras estruturas na mamografia se torna mais fácil do que em outros exames. Então, resolução espacial consegue detalhar melhor, certo? 2 pontos, certo? Naquele mesmo exame, consegue separar e visualizar melhor aquelas 2 estruturas. Resolução temporal. A resolução temporal, nós podemos levar muito a questão do tempo, ou seja, a produção de um número maior de imagens em um intervalo menor de tempo. Como assim? A mamografia. Na mamografia, a gente consegue obter várias imagens, reconstruir essas imagens em outros cortes, em outras posições, certo? Em um número menor de tempo, em um tempo bem menor. Então, a velocidade de produzir mais imagens, certo? Em diferentes cortes, certo? É a principal característica da resolução temporal. E temos a resolução de contraste. Qual a principal característica da resolução de contraste? Conseguir diferenciar 2 tecidos, tá bom? Tecidos distintos que têm tons de cinza ou tons de branco, enfim. Na resolução de contraste, nós conseguimos diferenciar, o exame ele consegue diferenciar melhor os tecidos. Falamos desse exame agora, da ressonância magnética. E no raio-x, nós podemos e vamos trabalhar com as densidades radiográficas. Densidades essas que vão ajudar a gente a ler a imagem e a interpretar a imagem radiográfica. Por exemplo, temos aqui na tela um raio-x do pulmão. Quando a gente olha para um raio-x do tórax, né, o que é que a gente vai visualizar? As densidades que a gente vai trabalhar. Primeira densidade, a densidade de ar, que é a densidade que vai fazer com que a gente consiga visualizar a região do pulmão, né? Essa região aqui preta, né, significa que tem ar, bastante ar, né? Conseguimos ver também bem as ramificações, né? A arvorezinha do pulmão, como a gente chama. Temos a densidade de gordura, que a densidade de gordura se resume bem ao braço, né? A sombra mamária, que aparece muitas vezes nas imagens radiográficas. Temos a densidade de partes moles, ou seja, água, órgãos e músculos, ou seja, aqui a região cardíaca, a região diafragmática, né? E temos a densidade dos ossos, que é a que fica ainda mais visível para a gente, que é o que a gente mais visualiza, né? Características, sinais que um raio-x de tórax ele foi bem feito. Primeiro ponto, você vai verificar a inspiração do seu paciente. Como é que eu sei que o meu paciente ele inspirou bem? Bom, você vai conseguir aí visualizar pelo menos não, você vai conseguir visualizar aí de 8 a 10 arcos costais anteriores, certo? Se meu paciente ele inspira bem, eu consigo visualizar bem todos ou a grande maioria dos arcos costais anteriores e aí pelo menos 6 arcos costais posteriores. Como vocês podem ver aqui, eu consigo visualizar bem todos os arcos costais, tá bom? Sinal que o meu paciente inspirou bem. Se o meu paciente não inspirou bem por algum motivo,
eu não vou conseguir visualizar todos os arcos. Ah, então significa que se eu não visualizar todos os arcos, o exame está ruim? Não, certo? Pode ser que aconteça, o exame está bom, o exame está legal, e mesmo assim você não consegue visualizar todos os arcos. Porque muitas vezes o paciente ele já possui algum problema, certo? Que faz com que ele não consiga inspirar bem, tá certo? Mas você tendo uma boa visualização, visualizando a maioria dos arcos costais, conseguindo visualizar bem a região diafragmática, a bolha gástrica, certo? A região cardíaca, tá bom? O exame tá ok. E outra técnica que nós utilizamos de visualização, certo? Aqui já voltada para tomografia, né? Na tomografia nós não trabalhamos aí tanto com densidade, a gente vai trabalhar aí com as janelas de visualização, janelas de pós-processamento, né? Janelas essas que serão as janelas de partes moles, né? Vai ter seu foco aí principalmente nas artérias, né? No tronco das artérias, né? As partes moles será o principal foco dessa janela. A janela do parênquima pulmonar, que o nome também diz tudo. Na janela do parênquima pulmonar, a gente consegue visualizar melhor os vasos pulmonares, né? A região do mediastino ela fica um pouco mais clara, um pouco mais branca, mas a gente consegue ver um pouco do corpo do mediastino, né? Então, os vasos pulmonares eles vão se tornar mais evidentes na janela de parênquima pulmonar. E temos também a janela óssea, com o nome já de estudo também. Os ossos, a parte óssea vai entrar em destaque nessa janela. Vantagens da tomografia. Nós conseguimos obter a imagem em todos esses cortes, em todas essas janelas, certo? Em um tempo bem menor do que comparado à ressonância, por exemplo. E temos aqui a técnica da nossa querida ressonância magnética. Na ressonância magnética, nós podemos utilizar várias técnicas, são diversas. Porém, sempre tem aquelas que nós podemos dizer que são as mais conhecidas, né? É algo, um momento da gente, óbvio, com o tempo você vai acabar gravando demais técnicas e tudo mais. Porém, sempre tem aquelas que nós podemos dizer que são as de rotina, não é isso? Que a primeira, na primeira imagem é a T1, né? Ela é considerada uma técnica extremamente anatômica, que anatomicamente você consegue visualizar bem a parte do cérebro. E uma característica da T1 ela diferencia os tecidos da seguinte forma. A substância branca ela vai ficando ainda mais branca, como por exemplo os oxônios, certo? Os oxônios eles vão ficando ainda mais brancos, certo? E onde nós temos os corpos celulares, né, ela vai ficando um pouquinho mais cinza, um pouco mais escura. E na T1 a gente não consegue visualizar muito bem os líquidos parados, algo que já é invertido na T2. Na T2, se vocês olharem bem aí para os olhos, certo? Vocês podem estar olhando e percebendo o humor vítreo, certo? Em destaque. Por quê? Na T2, o líquido parado, ele entra em destaque e ele fica em destaque, certo? Mais uma vez exemplificando aí nos olhos o humor vítreo. E um outro detalhe da T2 na T2, as substâncias brancas elas vão ficando um pouquinho mais escuras, um pouco mais cinzas, e as substâncias cinzas elas vão ficando um pouco mais brancas, né? Inverte comparado a T1. Nós temos a nossa querida flare, né? Na flare, a flare é uma T2, certo? É idêntica a T2. Qual vai ser a grande diferença da flare? A flare, certo? Graças aos conceitos físicos, a gente consegue eliminar o líquido. Então, se vocês olham para a flare e olham para a T2, né? A questão dos tecidos cinzas, dos tecidos brancos, das substâncias brancas e cinzas, continua o mesmo. Porém, a flare, ela retirou o líquido parado. Você não consegue mais visualizar o humor vítreo aí na flare. E nós temos a T2 estrela. O bônus aqui, certo? A T2 estrela, ela vai enfatizar principalmente substâncias que têm cálcio.
Então, possíveis calcificações, certo? A T2 estrela, ela é perfeita para a visualização dessas calcificações. Visualização também de substâncias ferromagnéticas, por exemplo, sangue. Então, possíveis sangramentos, certo? Suspeita de aneurisma, datação de algum sangramento, ela pode ser visualizada muito bem na T2 estrela, porque a T2 estrela vai enfatizar principalmente as substâncias que têm cálcio, tá bom? Então, T2, flare, T2 estrela, elas são perfeitas para visualização de patologias. Não que a T1 não seja, tá? Mas a T2, flare e T2 estrela, para visualização de patologias, elas são ótimas. A T1, a visualização anatômica, também é show de bola. Então, pessoal, esse é o conteúdo da nossa prova, tá bom? Estudem, estejam prontos, né? Mas caso alguém ficar de recuperação, eu faço a recuperação. Não tem problema não, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Espero ter ajudado bastante e até mais.